Caros alunos, é um prazer estar aqui de novo convosco para mais uma aula de língua portuguesa para o 6º ano, aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Maria Celina Santos, como vocês já sabem, e vamos dar continuidade à nossa jornada. Tenham em mãos os vossos materiais necessários para a nossa aula: o caderno, a caneta ou o lápis. Então vejamos, vamos conversar um bocadinho? Só um bocadinho. Como tu te exercitas e brincas no teu dia a dia? Temos aqui um grupo de brincadeiras do lado esquerdo e temos outras brincadeiras do lado direito. Quais são as tuas brincadeiras preferidas? As do lado esquerdo ou as do lado direito? Vocês sabem que com a pandemia já não podem fazer ou não devem fazer as brincadeiras que exigem muito contacto físico. Mas isso pode trazer um outro problema, porque as pessoas podem ficar confinadas, ficar em casa, e há um problema em concreto que vamos falar hoje, que é o problema da obesidade. A pessoa fica muito tempo em casa, não exercita, não sai de casa e também come muitas coisas ou alimentos que não são alimentos saudáveis e acaba por surgir um problema que já é um problema existente que pode agravar-se. Portanto, vocês sabem o que é obesidade? Obesidade é quando a pessoa está acima do peso, muito acima do peso. E o que é que contribui para que a pessoa fique acima do peso? Vejamos aqui três imagens que demonstram exatamente aquilo que pode acontecer ou as causas da obesidade. Quando a pessoa é inativa, ou seja, fica em casa, não pratica exercícios físicos e ainda fica a ingerir alimentos gordurosos, refrigerantes e outros alimentos que não são saudáveis. Então, hoje, nós vamos ver qual é o sumário. O que é que nós vamos trabalhar hoje? Hoje vamos fazer a leitura e a interpretação do texto A Obesidade Infantil. Vamos trabalhar o processo de formação de palavras, a derivação, como já vos tinha dito na aula passada. Vamos rever os afixos, agora prefixo e sufixo, e ainda a derivação parasintética. Só um bocadinho. Agora que já vimos o sumário, vamos ver quais são os objetivos que temos para esta aula. Então temos o primeiro objetivo: ler o texto com atenção para reter informações. Responder adequadamente às perguntas relacionadas ao texto. Identificar palavras complexas. E ainda reconhecer o processo de formação de palavras derivadas. Muito bem, agora que já vimos o sumário e já vimos os objetivos, vejamos, vamos fazer, ou vocês vão seguir a leitura. A leitura vai ser feita pela professora Edneida Monteiro, professora também do 6º ano. E vocês vão ler junto com a professora Edneida Monteiro. Aproveitem para fazer a leitura em voz alta. Vamos ouvir e vamos seguir? Muito bem. A obesidade infantil. A obesidade infantil é considerada um dos grandes problemas da saúde pública a nível mundial. Não se trata apenas de um problema estético que incomoda por causa da gozação dos colegas. O excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde, como diabetes, problemas cardíacos e a má formação do esqueleto. Cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade e 8 em cada 10 adolescentes continuam obesos na fase adulta. De acordo com o relatório divulgado pelas Nações Unidas, mais de 124 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo eram obesas em 2016, o que significa 11 vezes mais do que há 4 décadas.
O número de crianças e adolescentes obesos aumentou de 11 milhões em todo o mundo em 1975 para 124 milhões em 2016. As crianças, em geral, ganham peso com facilidade devido a fatores tais como falta de atividades físicas, consumo demasiado de alimentos gordurosos, ansiedade, fatores genéticos, distúrbios psicológicos, problemas na convivência familiar, entre outros. Os especialistas da área da saúde, médicos, nutricionistas, deixam as seguintes recomendações: seguir uma alimentação equilibrada, rica em frutas, legumes e verduras, respeitar os horários das refeições, evitar alimentos gordurosos como doces, frituras e refrigerantes, praticar atividades físicas, desde que seja orientado por um profissional, e beber bastante água. A prevenção é a palavra-chave para evitar a obesidade. Como viram no texto, a prevenção é o melhor remédio. Vimos quais são as causas da obesidade infantil, também vimos o que é que podíamos fazer para evitar essa tendência. Agora vamos responder algumas perguntas. Temos aqui duas perguntas. Primeira, que problemas a obesidade pode causar? Segunda, vocês vão apresentar. Apresenta 3 causas da obesidade infantil. Vocês têm um tempinho para resolverem ou para pensarem nas respostas. Então, para a primeira pergunta, que problemas a obesidade pode causar? Vejamos. A obesidade pode causar problemas ou pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde, como diabetes, problemas cardíacos e a má formação do esqueleto, como estava no texto. Agora, 3 causas da obesidade infantil. Quais são os motivos? O que é que pode provocar a obesidade infantil? Vejamos. A falta de atividades físicas, o consumo demasiado de alimentos gordurosos e ainda fatores genéticos também, como vimos no texto, pode ser também problemas de saúde. Fatores genéticos pode ser algo que é herdado da família. E então, mas nós temos algumas coisas que podemos fazer. Atividade física, alimentação equilibrada e saudável são algumas das atividades ou coisas que podemos fazer para contrariar esta tendência. E temos agora mais exercícios. Assinala com um X a resposta correta. Temos A e B. A. Quantas crianças apresentavam esse problema em 1975? O problema da obesidade infantil. 216 milhões, 11 milhões ou 124 milhões? O que é que nos diz o texto? E a linha B? E em 2016? 11 milhões, 175 milhões ou 124 milhões? De acordo com o texto, nós vimos que em 1975, 11 milhões de crianças e adolescentes apresentavam esse problema. E em 2016, este número aumentou para 124 milhões. Então, nós temos sempre de ter cuidado, porque apareceu a Covid-19, mas as outras doenças também continuam ali. Portanto, nós não podemos estar desleixados, digamos assim. Temos de fazer a nossa parte. Agora temos um outro exercício, mas este exercício, como vocês já tinham feito no texto que leram, já tinham retirado do texto 7 palavras complexas, agora eu fiz o exercício e nós vamos ver. Retirar do texto, agora podem só copiar para o caderno. 5 palavras complexas. Vejam quais são as palavras complexas que eu encontrei no texto.
alimentação, nutricionista, obesidade, gordurosos, facilidade. Outra vez. Leiam comigo. Alimentação, nutricionista, obesidade, gordurosos e facilidade. São as palavras complexas que eu encontrei no texto. Vamos continuar? Nós vimos que as palavras complexas são palavras que nascem a partir de outras palavras e podem se formar a partir de dois processos: processo de derivação e processo de composição. E nós vamos trabalhar a derivação. A derivação é um processo de formação de palavras complexas através do qual se junta um afixo a uma base, radical ou palavra. E sobre radical nós já tínhamos falado, assim como o afixo, na outra aula. Agora vejamos os exemplos. Temos aprendizagem, aprendiz, reaprender. Que nasceram, essas palavras nasceram a partir da palavra aprender. E depois temos feliz, que deu origem às palavras infelizmente, infeliz, nesse caso, infeliz e felizmente. O que está dentro do círculo vermelho é o que foi acrescentado ao radical. É o afixo. Isagem, is e re. Embaixo, o in e mente. Nós vimos na última aula que o afixo ele pode vir antes, pode vir depois, mas também pode vir antes e depois. Certo? Foi isso que nós vimos. Então, vamos continuar. Agora, vejam. O afixo é um dos elementos ou um dos componentes da palavra. Ele vem anexado ao radical, como já sabemos. Antes ou depois, o que eu acabei de dizer agora. E os principais afixos são prefixo e sufixo. Prefixo é quando vem antes da palavra. Temos o exemplo da palavra infeliz. Foi acrescentar o in, então o in ficou antes, é um prefixo. E o sufixo, temos o exemplo da palavra felizmente. Mente foi acrescentado depois, é um sufixo. E assim nascem as palavras derivadas por prefixação e por sufixação. Então vejamos. Tipos de derivação. Temos palavra de base papel, presença, que está no meio. Temos afixo que foi acrescentado, ada e one. Agora vejam, papelada. Então o ada ficou depois da forma de base. Então é derivação por sufixação. Por quê? Porque ficou depois. E one presença foi acrescentar o elemento one, mas ficou antes da palavra presença. Então estamos perante a derivação por prefixação. Derivação por sufixação, quando o afixo vem depois, que já vimos que neste caso é sufixo. E derivação por prefixação, quando o afixo vem antes, que é prefixo. Vamos continuar. Agora vamos fazer um exercício. Este exercício nós temos na coluna A o prefixo, na coluna B a forma de base e agora vamos formar as palavras derivadas por prefixação. E já temos um exemplo, a linha D. Atar, eu acrescentei o dis, ficou desatar. Agora vejamos no móvel, o que é que eu posso acrescentar? O que é que vocês acham? O i, muito bem, ficou imóvel. Palavras derivadas por prefixação. No fazer, o re, refazer. Também podia ser desfazer. Correto, o in, muito bem, incorreto. E ligar. Quem liga também pode desligar, muito bem. Eficaz, ineficaz, muito bem. Igual, desigual, certíssimo. E perfeito, temos o imperfeito. Palavras derivadas por prefixação.
Ainda temos mais um exercício. Agora temos sufixo e nós vamos encontrar palavras que terminam com esses sufixos que eu vou apresentar. Temos os sufixos mento, ismo, onho, ada, eiro e ista. Agora vamos ver que palavras que podem terminar assim. Mento. Vejamos. Acontecimento. Muito bem. Ismo. Conhecem alguma palavra? Sedentarismo, claro. E onho? Medonho. Muito bem. E ada? Papelada. Uma palavra que nós vimos no slide anterior. E eiro? Sapateiro. Perfeito. E ista? Motorista. Muito bem. E vamos dar continuidade. Agora vejam. Temos a derivação. Palavras derivadas por prefixação, palavras derivadas por sufixação, mas temos palavras derivadas por prefixação e sufixação. Quando a palavra acrescentar um prefixo e um sufixo. Vejamos o exemplo. Justo. Vamos acrescentar o prefixo in e vamos acrescentar o sufixo mente. E ficamos assim com a palavra injustamente. Logo, a palavra injustamente, porque tem um prefixo e um sufixo, é uma palavra derivada por prefixação e sufixação. E atenção, vejam, se eu tirar o in, fica justamente, com sentido. Se eu tirar mente, fica injusto, também tem sentido. Agora vejamos qual é a diferença das palavras derivadas por prefixação e sufixação da derivação parasintética. Vamos? A derivação parasintética é parecida com derivação por prefixação e sufixação. Agora, qual é a diferença? Vejamos a diferença. Esta palavra, eu vou dar o exemplo com a palavra enraivecer. Enraivecer. Enraivecer vem da palavra raiva. Raiva levou um prefixo, o en, e um sufixo ser, que nasceu a palavra enraivecer. Agora vejam, se eu tirar o sufixo ser, o que é que fica? Fica em raiva. Mas em raiva não existe em língua portuguesa. Agora, se eu tirar o ser, já vimos que fica em raiva. Agora eu vou tirar o en. Se eu tirar o en, fica raivecer. Raivecer também não existe em língua portuguesa. Então, na derivação parasintética, nós não podemos tirar o prefixo para deixar só a palavra de base e sufixo. E nós não podemos tirar o sufixo para deixar só o prefixo e a palavra de base. Tem de estar o prefixo e o sufixo. E isso não acontece na derivação por prefixação e sufixação. Perceberam? Qualquer dúvida, contactem o vosso professor. Agora temos o último exercício. Vocês vão descobrir se essas palavras são derivadas por prefixação, por sufixação ou derivadas por prefixação e sufixação. Porque a derivação parasintética é um conteúdo que podem trabalhar, que vão trabalhar ainda no sexto, no sétimo, quer dizer, mais à frente, no sétimo, no oitavo e ainda podem trabalhar mais adiante. Portanto, temos as seguintes palavras: obesidade, desnutrido, humanidade, desigualdade e impróprio. É só tentarmos descobrir qual é a palavra que dá origem a essas palavras para saber o que é que foi acrescentado. Se foi acrescentar um afixo ou se foi acrescentar um sufixo. Se foi acrescentar um prefixo ou se foi acrescentar um sufixo. Porque tanto prefixo como sufixo são afixos, certo? Então vejam, obesidade. Obesidade, talvez venha da palavra obeso,
Muito bem, foi acrescentado idade, sufixação. Desnutrido, foi acrescentado o des antes da palavra, prefixação. Humanidade, foi acrescentado idade, sufixação. E desigualdade, vem da palavra igual, então foi acrescentado o des e idade. Ficou derivação por prefixação e sufixação. E impróprio, acrescentou-se o in. Palavras derivadas por prefixação. Palavra derivada por prefixação. Então, agora temos dois quadros dos prefixos e sufixos mais utilizados. Prestem atenção. O des, o i, o in indicam negação. Temos ali, na outra coluna, os exemplos. O re indica repetição. O e o es indicam movimento para fora. Sigam também o exemplo que está ali ao lado. O i e o in, movimento para dentro. E no quadro de sufixos, temos o dor, o eiro, ocupação, profissão. Temos ali o exemplo, pescador, banqueiro. O ar e agem, ação ou resultado dela. Também o exemplo está ao lado. O ser, começo da ação. Entardecer, amanhecer, entristecer, entre outras palavras. Já terminamos o exercício, agora vejamos o que é que trabalhamos hoje. Hoje nós trabalhamos palavras derivadas. São palavras que derivam de outras, acrescentando o prefixo no início da palavra ou o sufixo no fim da palavra. Então, temos palavras derivadas por prefixação, palavras derivadas por sufixação, palavras derivadas por prefixação e sufixação e ainda derivação parasintética. Procura saber como brincavam os teus pais, avós ou bisavós e faz o levantamento de duas brincadeiras. Vamos fazer o levantamento das regras e do como fazer para partilhares com os teus colegas nas aulas presenciais. Ainda tem uma outra opção. Quem quiser pode, juntamente com a família, fazer um vídeo de demonstração da brincadeira do tempo dos vossos pais, avós ou bisavós. É claro, esse trabalho deve ser partilhado na sala com os colegas e o vosso professor. Assim chegamos ao fim de mais uma aula. Vemo-nos na próxima aula, se Deus quiser. Sejam felizes.